Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos mais um De Frente com Babi. E hoje temos uma carioca aqui no estúdio, uma participação muito especial de uma amiga que eu não vi, ó, faz um tempo. Raca Minelli! Obrigada por ter vindo, Obrigada a você amiga. pelo convite. Tô muito feliz de você estar aqui. Eu Que também. bom que deu certo. Na saga de 2 horas no Uber, deu. Deu certo. Não, e Raca Mas volta fiquei muito- amanhã, né, amiga? Eu volto amanhã pro Rio e eu fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Vamos Prazerzaço. focar hoje? Vamos conversar? Vamos. Ontem saímos, eu e Raca e Evelyn pra jantar. Sim. Gente, o que eu dei de risada com você? Ah. Gente, ela é muito engraçada, gente. Vocês não têm noção o tanto eu dei risada. O negócio da Ganá. Gente, aí eu contando o assunto sério, ela vira e fala assim pra mim: vamos pedir banoffee? Mais uma baroca. Mais uma banoffee? Pessoa que não fecha a boca. Ai, meu Deus. Mas vamos lá, amiga. Me fala uma coisa, como tudo começou na Cara, internet. como tudo começou. Porque você é muito antiga também, né? Você é da Sou. época do. Raiz, Raiz. como falam, de tudo era mato, Exato. mas sem demagogia, é verdade. Eu comecei há mais de 15 anos na internet, realmente não existia nada disso. Você é mais de 15 anos também. Mais de 15 anos. Você tá mais aqui, ó. Mais de 15 anos. Vai fazer 16 anos esse ano. Porque, na verdade, eu comecei criei um canal no YouTube com a pretensão de assistir o vídeo de outras pessoas. Ah. Então, assim, eu sou formada em desenho industrial, sou especializada em design de joias, ourivesaria, sou ourives. E na época que eu criei esse canal, era pra ver maquiagem ou ver qualquer assunto aleatório, porque você tinha que ter uma inscrição ali. Por isso ficou Raca, porque é uma amiga minha, inclusive, carioca, que tá morando em São Paulo atualmente, ela que me chamava de Raca, a Isa, né? E aí eu coloquei, como já existia Raquel Minelli, eu coloquei Raca Minelli, mas ninguém me chamava de Raca. E aí, ficou ali essa conta. E eu assim, sempre gostei muito do universo feminino, maquiagem, beleza, desde novinha. Sempre fui uma árvore de Natal ambulante, cheia de Mas acessórios. eu achei maravilhoso seu brinco, Né? lindíssimo. Eu sempre amei isso. Eu sempre fui muito vaidosa, desde novinha mesmo. E na época que eu comecei a ver vídeos, não existia a infinitas marcas que tem hoje de maquiagem. Eram pouquíssimas, contém 1 grama, MAC. Vult, você achava uma sombrinha ou outra bem numa farmáciazinha bem de bairro. Então, assim, não existiam muitas maquiagens. Eu sempre amei. Eu fazia minha unha, eu que fazia meu cabelo, eu que me depilava. Eu tenho dermatite atópica, então também tinha problemas com pelo, então pelo encravado. Então eu me depilava. Fazer tudo. Depilação mesmo, a cera. Minha A mãe me cera? deu de aniversário uma máquina de depilação, eu me depilava. Eu fazia a maquiagem das minhas amigas. Só que era com aqueles produtos bem limitados, né? Quando eu era criança, eu roubava da minha avó, que era a revista da avó, Aham. né? Então, assim, era um produtinho ou outro. E aí, despretensiosamente, comecei a ver alguns vídeos de algumas gringas. Na época, eu já assistia a Camila Coelho, já fazia vídeo. Referência. A Jana Sabrina, não sei se você sabe, Jana Sabrina das Nossa, antigas. antiga, uma morena, não é? A Andressa Nossa, Goulart. A Andresa, na Então, verdade. assim, eram pouquíssimas meninas, assim, era bem aleatório. E naquela época que era muito comum, era blog, né? Era blog. Eram meninas que escreviam em blog e eu não tinha nada disso. Enfim, e aí eu comecei a assistir mais vídeos porque eu achei sites gringos. Cherry Culture, que é da época de Cherry Culture, Morangão. E aí resolvi fazer minha primeira compra online lá no site de fora, onde NYX era tipo $1, um batom, uma paleta era $5. Era Gente, assim, as NYX. mais variadas possíveis, era incrível. E eu me lembro como se fosse hoje, meu pai tinha ido pra São Paulo. E aí eu cheguei assim, pai, eu sabia que tinha NYX em São Paulo, em Brasília, em Minas, enfim. Ai, vai no stand tal, no shopping tal, por favor, tenta achar esse pó bronzeador da NYX, não sei o quê. Quando ele me falou assim, Raquel, R$100 e poucos. Naquela época era muito dinheiro, gente. Até hoje Até tá? hoje é, Pelo amor de exato. Deus. E aí, o quê? Não quero. Aí foi quando eu achei esse site por $5. E dólar naquela época era barato, né? Aham. Mas eles entregavam? Sim, no Brasil. Aí, o meu primeiro vídeo no YouTube que tá até hoje é eu abrindo uma caixinha que eu comprei lá pra mostrar como é que foi. Das coisas da NYX. Ou E aí tudo. começou sem querer, tipo, eu usando aqueles produtos, fazendo a resenha sincera, porque era isso, era como se você tivesse que ter um ponto de referência pra comprar os produtos. Então, assim, era muito resenha sincera, de eu ver assim, e era bem, cara, meu fundo de quarto zoneado. Sim, bem A câmera que eu caseiro, tinha, né? caseiro, sem iluminação. Mas era assim que eu vi os vídeos das meninas pra poder referência assim, esse pó é bom, isso sei o que, vai ser minha cor. Lá comprava e na época, como demorava mais tempo que hoje, então você dizia quanto tempo chegava, se a caixinha chegou direitinho. Então, Você lembra assim, do Jumbo da NYX? Claro, eu tenho até hoje. Gente, Tenho preto é e branco. maravilhoso! Amiga, eu tenho
Cara, se Tudo, você me muita arsenal de coisa. maquiagem eu tenha. Mas e a validade? Não importa. Não importa, Eu tenho. sério? Claro que as pessoas falam isso. Ah, é absurdo. Eu guardo não só... Porque assim, eu falo que é uma coleção. Eu já Aham. joguei muito produto recente de marcas novas que estragaram do que aqueles produtos antigos. Olha, é que é muito boa a marca, eu Então, gosto muito. assim, eu tenho todos os produtos da Urban Decay, que eram Ai, aquelas amo Urban Naked, que eram A paleta também tenho. famosas. Coastal Scents. Por que acontece? Na época, como não tinha esse acesso a esses produtos aqui, muitas meninas que tinham blog começaram a fazer lojinhas no blog. Aí compravam produtos da Sigma, que eu tenho... Gente, eu tenho Os kit de pincéis. pincéis da Ai, Sigma meu até Deus. hoje. Não, e é Camila caríssimo, já era caríssimo, já era né? caríssimo, mas eu virei parceira deles, eu ganhava de Ah, graça. que legal. Os produtos da Coastal Scents também. Então, as meninas normalmente compravam esses produtos e vendiam nas suas lojas. Aí elas começaram a mandar de presente pra mim. E aí eu divulgava, ficava muito Pra feliz você fazer resenha. pra fazer resenha. E dizer assim, tudo foi de uma forma muito despretensiosa. Era um prazer, sempre foi um prazer pra mim, até hoje o que eu faço. Como eu era designer de joias, trabalhava numa editora de livros de direito, era capista, diagramadora, fazia faculdade e ainda fazia o curso de joias, eu fazia as minhas joias. E nos vídeos eu usava as minhas joias. E aí era prata, ouro, mas eu usava mais prata. Você fazia? A ourivesaria você faz. Então, assim, Gente, eu não como sou que é designer de joias de isso? desenhar, eu faço. Tô chocada. Você faz a sua Mas como que é? joia. Você compra o material? Não, você compra a prata granulada e o ouro, e aí a partir dali você faz. Gente, que Você coloca pra loucura. fundir, faz a Ah. placa no laminador, faz o anel, tudo. Eu tenho minha coleção inteira até hoje. Aí eu fiz minha aliança de casamento, meu primeiro casamento, fiz a aliança da Evelyn, fiz o brinco de lindo! casamento com pedraria. Você Tudo. que fez. Quanto tempo demora pra fazer isso? Por exemplo, um anel. Depende do anel, mas eu sempre fiz. Eu montei um ateliê na minha casa, né? Eu tinha um estúdio. Quer dizer, eu tinha nesses materiais mais pesados de fundição que eu não tinha em casa, eu fazia normalmente no curso. E mesmo depois de finalizar o curso, eu usava o laboratório lá para isso. E aí depois eu comprei vários maquinários e fazia em casa a grande maioria. Era só mais fundição. Então eu já fazia várias chapas para fazer a parte dali. Gente, que Das sensacional. espessuras, Não é difícil? É um prazer. Assim, É é um muito difícil prazer. você ver mulher como ourives, né? Hoje em dia tem mais, homem. mas sempre foi difícil. Então as pessoas não me imaginavam debaixo por trás de uma banca, porque você queima sua mão, sua unha. Minha unha era intacta, eu continuava lá com a minha vermelhete e fazia. Sempre assim, muito arrumadinha. Eu amava, então ninguém imaginava, porque você tem que ter força. É um trabalho que tem muito acidente de trabalho. Com a mão. Teve um cara que era incrível, um garoto, na verdade, era novinho. E ele tava estudando ali pra ser. Eu me esqueci qual era o nome, mas ele pra fazer curso lá com o professor e tal. Cara, ele ficou com um punho, ele laminou o punho, foi uma história dessa no maquinário. Ai, meu Deus, que agonia. Então, assim, ficou um tempo sem poder mexer a mão. É um trabalho perigoso, pra quem entende. Ele visa até questão também. Se você não usar máscara, então você. Como você faz muita fundição, você usa muita química, tá. né? Pra fazer clarear, branquear, enfim. Nunca aconteceu tudo. nada com você? Não, já queimei mão e tal, e tá tudo certo. Passou uma pomadinha ali, tá tudo acabou. certo. E aí eu usava as minhas joias no vídeo, aí, cara, foi uma coisa muito orgânica, porque as pessoas começaram a realmente ter empatia por mim, pediam mais vídeos. E na época eu falava assim, muito devagar. Eu tinha a Camila como referência. Também né? muito, a Camila Coelho, Então, muito. a Camila sempre teve uma postura muito. É. E eu tinha ela como referência e eu usava assim, né? Eu sempre sou mais agitada, eu sou exatamente assim. Então eu falava, ai, gente, vem aqui ensinar maquiagem. Nanana. E eu usava as joias, as pessoas começaram a perguntar de onde. Ai, que lindo esse brinco, de onde é? Onde você comprou esse anel? E aí eu fiz um vídeo falando que era o que fazia. Então aí bombou. Então, Esse foi o que virou a chave, assim? Virou Não. a chave. Ah, no YouTube. Na verdade, virou a chave de joias. Tá. Porque 98% das minhas encomendas foi assim que eu consegui comprar meu primeiro apartamento. Com tudo que eu conquistei, porque eu tava pra casar, né, com meu primeiro marido. E aí, eu pagar meu casamento, tudo foi com as joias. E eu recebi encomenda, 98% era do YouTube. Nossa, que sensacional, olha só. E era assim, aí eu fiz uma conta, eu fazia tudo. Eu que fazia, eu que respondia e-mail, eu que colocava no Enviava. correio, tudo. Até hoje fazendo assim, né? Mas, cara, aí bombou. Então, eu ficava o final de semana inteiro trabalhando. Aí eu ia pro trabalho. E aí eu tinha que fazer mais vídeos pra poder usar mais novidade. Pra isso, aquilo ali ser Divulgar. né, chamar atenção. E as pessoas confiavam em mim através do YouTube. Isso que é uma coisa bacana. Se você parar pra pensar, muitas, como Tássia Naves, dentre outras, que tinham blog primeiro, se migraram pro YouTube depois pra ter essa confiança, pra ter essa credibilidade com o público. Porque escrevendo, às vezes, as pessoas não te conhecem. Então, você, até hoje, né? A gente conversa como se tivesse uma amiga ali atrás da tela. Então, as pessoas tiveram muito carinho por mim.
enfim. E isso foi uma coisa muito orgânica. Então, eu fazia os vídeos de maquiagem, era só maquiagem, depois fazia recebidinhos, né, dessas lojas. Eu conheci a Bia, que é a Bianca Andrade, a Boca Rosa, depois. Ela tinha 18, eu tinha 28. Também foi uma coisa super despretensiosa, porque não existiam blogueiras muito Collabs, do Rio. né? Não, É. existia do Rio, era muito São do Paulo. Rio, é verdade. São Paulo era desde essa época, Jéssica Flores, Tassi, Nossa, verdade. a Bruna Tavares, maravilhosa, sempre acompanhei a Bruna. Eram essas meninas aqui de São Paulo, sabe? Então, assim, não tinha muito no Rio. E aí eu tinha uma seguidora que... Cara, era muito Facebook, né? Ela assim mandava mensagem, uma querida, que até hoje a gente se fala, Nanda, hoje ela mora em Nova York. Ela me encheu o saco pra fazer encontrinho. E aí eu falo assim, eu sempre fui perfeccionista, eu falei, eu não vou fazer encontrinho, não vou fazer encontrinho assim, não, tem que fazer. Eu sempre fui muito assim, quero fazer brinde, também, quero sim. fazer não sei o quê, senão eu prefiro não fazer. Aí foi quando minha mãe chegou e falou assim, cara, eu vi uma menina que é blogueira aqui do Rio, né, parecendo Ana Maria Braga, que era a Bia. Ah, Bia. E aí eu mandei mensagem no Facebook pra ela na época, falei assim, poxa, você é do Rio, vamos tentar se encontrar. Não conhecia ela, né? E a gente marcou uma vez um encontro na C&A do Shopping Tijuca, lá no Rio. Ela chegou super atrasada, como sempre. Ela é Sempre foi atrasada, sempre. Aí chegou, eu fiquei horas esperando ela. Depois, quando ela chegou, a gente começou a papear sobre tudo, menos sobre a nossa vida profissional, né, Liz? E aí a gente foi muito amiga. E aí começou um pouco ali, porque a gente ficou muito unida, ela pra casa, dormia. Na época o namorado dela, o Nando, também ia. Eu sabia, você é antes amiga da Boca Rosa do que a Evelyn. Sim, a Evelyn eu conheci depois. A Evelyn eu conheci depois. Caraca. E foi justamente com esse encontrinho que teve, que foi chamado As Cariocas, que muita gente na época das antigas vai saber, que virou também a chave no Rio de Janeiro. Por quê? Não existia esses encontros, nem esse tipo de evento, né? A gente fazia encontro em shopping, isso foi depois. Então, a gente... Encontrei com a Bia. Teve um primeiro encontrinho com a Camila Coelho no Village Mall. Do Rio. Você e ela? Não, ela veio dos Estados Unidos pra fazer um encontrinho, que foi promovido pelo Village Mall e tal. E aí, eu me lembro que tinha a Ju Balduino, que é uma maquiadora de São Paulo. Sei quem que é. A gente se falava, né, online. Ela falou assim, que eu vou pro Rio, você não vai pro encontro da Camila Coelho? Eu falei, não. E eu sempre amei a Camila, tá? Também. Só que assim, eu nunca fui de bajular ninguém. Eu sempre fui muito reservada nesse sentido. Aí eu falei assim, não vou. Aí a Bia, vamos. Aí eu, então tá. Sendo que a gente chegou super atrasada. E ali que a gente foi virada de chave, na verdade. Por quê? Ali, como tinham meninas que foram encontrar a Camila, que eram daquele meio de beleza. E aí as pessoas começaram a vir pra cima da gente, que já era no final, eu e Bia, pedindo foto, não sei o que. Eu, gente, caraca, que bizarro. Tá crescendo o negócio, né? Tipo assim, a gente não tinha dimensão. E aí já tinha acabado as senhas pra fila, uma seguidora deu pra Bia. Eu falei, não quero não, pode ir. Aí a Bia ficou na fila pra tirar uma foto com a Camila. E eu fiquei lá na frente. E aí o marido da Camila, que era maravilhoso. E aí ele falou assim, Raca, você tá aqui. E ele me conhecia. Eu fiquei assim, chocada. Ela ficou até arrepiada. Mentira! A Camila me conhecia. Já te seguia? Já me conhecia dentro do YouTube. Caraca! Agora não tinha Instagram direito, não era Instagram, era YouTube. E eu não tinha nem meu canal, meu blog, que é meu blog ainda, era só pelo YouTube. Então, assim, foi muito legal. Foi bem no começo da Camila, foi, pra você ter ideia, acho que foi em 2012. Foi quando eu comecei a acompanhar. Foi 2012. Eu lembro. Foi 2012 esse encontrinho. Caraca, encontrinho, 2012. Então, assim, aí ficamos eu, ela, a Bia, não sei o que, nananã. E aí a Nanda tava nesse encontrinho, essa seguidora, e ela falou assim, cara, a Evelyn tá aí. A Evelyn era muito conhecida por fazer, né, essa questão da parte da internet, da internet, né, site, de fazer os blogs. É. Então ela fazia da Camila Coelho, ela fazia da Bruna Tavares, dentre outros. Então ela era muito conhecida nesse meio, porque ela que era da parte de programação gráfica, né. E aí ela falou assim, cara, vamos falar com a Evelyn. E a Evelyn era muito envergonhada. Tipo, vocês não têm ideia, se eu mostrar as fotos. Mentira. Super. A Evelyn. Você tá brincando. A Evelyn, Eu não assim, consigo imaginar ela envergonhada. era assim, ela ficava assim. Chocada. Ela mudou. Radicalmente. Mas depois de muito tempo, porque até pra gravar os vídeos dela em casa, depois que deu boom, ela tirava o Diego dentro de casa. Aí quando eu tirava foto dela, ela não gostava que eu tirasse foto dela, adorava tirar foto minha, eu ia tirar foto dela, não, tá bom, amiga. Não. Falei, amiga, faz, ela não gostava de fazer pose. Pra gente, quando a gente
quando começou tudo, né? Que a gente era entrevistada, ela mal dava entrevista direito, porque ela era super envergonhada, Nossa, que assim. louco. Não Hoje imagina assim. se você ver as fotos da época desse encontro das cariocas, ela sempre ficava no canto, assim. Porque, assim, de certa forma, ela não fazia vídeo pro público. Então, assim, de público, assim, era eu e Bia. A Nanda trabalhava na Globo. A Nanda foi muito responsável por conseguir os patrocinadores pra esse evento. Foi o que aconteceu. Aí ela falou assim, vamos chamar a Evelyn pra fazer parte desse encontro. Porque ela pode fazer toda a parte de programação visual, ela pode fazer a arte. Bem Que foi bolado. essencial. A Evelyn fez as camisas, ela que fez as bonequinhas, cada uma tinha uma bonequinha. Eu fiz um colar com a símbolo das cariocas pra cada Ai, uma. que legal. Sorteei alguns no evento. A Nanda conseguiu cabeleireiro e maquiador da Maria Braga pra esse evento. Quando eu conheci a Evelyn, foi quando a gente resolveu marcar um encontro pra se reunir, pra gravar um vídeo pra comunicar esse encontrinho. Que foi numa praça lá, no Catete, no Rio. Foi quando eu conheci a Evelyn. A gente Isso logo gravou. depois da Camila Coelho. Isso. A gente combinou, não sei o que. A Nanda foi esse intermediário com a Evelyn. E eu conheci ela lá. E a gente fez esse vídeo, em menos de uma hora tinha estourado o número de pessoas para se inscreverem, porque a gente colocou para se inscrever, porque a gente pensou em fazer no lugar que a Evelyn conseguiu depois de onde ela casou com o Diego, mas não dava muita gente, então a gente precisava ter noção das pessoas, até para saber o que poderia fazer ou não. Deu 1000 inscrições, a casa só comportava tipo 400 pessoas. Uau. Ainda teve gente lá de fora depois que tinham mais pessoas, 600 pessoas na fila. E era uma. Eu acho que Foi o foi um encontrinho. boom. Então, e nessa época, encontrinho era. Não, pequeno. Nem existia, eu acho, muito, né? Existia assim. Eu lembro de algumas pessoas que faziam no que da Boa Vista, era aberto o lugar, quem quiser tá. vai. Eram encontros muito pequenos, assim, sabe? E esse bombou. E foi uma virada de chave, foi um marco, porque foi, cara, vídeos, tem os vídeos no canal, né, de cada uma. Tipo, era muita gente, a gente Ai, ficou que super legal. emocionada. A gente sorteou vários brindes incríveis da Candice Berenice, que na época era lançamento. Caraca. Né? A marca tava nova a no marca Brasil. tinha acabado de chegar, então a Nanda conseguiu isso tudo. Então, assim, foi incrível mesmo. A gente chamou a Andresa Goulart, porque a maravilhosa Bia começou também. com a Andresa, então a gente chamou como convidada a Andresa, ela veio de Minas. Que legal. Então foi super bacana, a gente deu entrevista, era tudo muito novo, mas que foi um boom. E aí, a partir depois desse encontro, cada uma seguiu, né? Preferiu seguir o seu, né? Em vez de ficar as cariocas, acho que era legal cada uma ser reconhecida pelo seu nome, pela sua história. Sim. A Bia também já tinha uma história ali. Então, cada uma seguiu o seu caminho. Então, mas E como... aí, eu virei super amiga da Evelyn. então, aí vocês não se desgrudaram mais, né, Não, amiga? a gente teve uma super afinidade. Ai, que legal. A Bia acabou se distanciando, a Nanda Sim. também, porque a Nanda queria que esse grupo continuasse, a gente não queria. Ah, entendi. Ela queria fazer um... E aí a gente, cara, aí ficou muito eu e Eve. E aí a gente chegou a fazer viagens, a gente, cara, era muito unida, muito unida. A gente realmente teve uma afinidade muito grande uma com a outra. Depois a Bia voltou a se reaproximar. Quando eu tava grávida, ninguém sabia ainda, foi em 2015. 2014. Foi quando ela tava já no estúdio Boca Rosa, 2014. Depois que ela fez o estúdio. Ah, depois. Nossa, foi Depois, antes, então. foi isso. antes. Caraca. Porque, assim, a Bia sempre foi desde nova, né? Não é à toa que ela conquistou muita coisa, mas ela sempre pensou muito trabalho, enfim. Ela tinha um foco. Só que ela também sentia fazer essa parte de amizade, né? E aí, quando a gente se reencontrou, me lembro até hoje, foi no Norte Shopping, não sei o que, a gente marcou um encontro. E eu sempre fui muito sincera. Eu falei, cara, Bia, você que não andou junto, construiu né? isso, entendeu? E ela, não, mas eu queria poder ter essa afinidade. Eu sou uma pessoa muito assim. Mas eu, né, em vez da amizade de você e da Evelyn, queria ter uma amigas assim lá. E a gente se uniu de novo. Tanto que era conhecida como a Papa Figure, que ela inventava, que ela era super poderosa. Ela era ruiva, a Evelyn morena e eu era loira. E eu já tava grávida do Davi, não tinha divulgado ainda, então foi 2014 isso. E aí, o que aconteceu? Com a minha gravidez também, muitas coisas eu não fazia. Tipo assim, na época, o meu ex-marido era muito chato. Sempre foi. Nunca muito deixou você fazer as crítico. coisas? Pela internet, assim? O que acontece? Ele achava que eu devia só focar nas joias, né? Então, assim, ele não gostava dessa exposição. Ele nunca gostou de aparecer. Ele era super crítico. Ciumento, possessivo. Não só de ciúmes, mas de segurança, de possessivo. Então, assim, era muito difícil a minha relação. Foi uma relação abusiva por muito tempo. Porque eu deixei de fazer muitas coisas por causa dele. Putz. E isso é o que eu mais me arrependo. Falei, né? Já falei isso pra ele recentemente. Em relação ao trabalho, né? Em relação a tudo, eu deixava de vestir roupa. Se eu viesse assim com essa roupa hoje, eu não podia. Eu deixava de comprar roupa
Por conta Porque ele dele. falava, eu não gostava, curto, mudei meu Completamente estilo. tóxico. Meu Deus. E eu fui muito submissa em alguma... Eu sempre bati de frente, tá? Mas assim, fui muito submissa, sofri muito. Engraçado que eu te vejo muito batendo de frente. Eu não consigo te ver submissa. É, eu Olha que bato de louco. frente. Mas será que você aprendeu? Claro, Né? gente. Maturidade. Maturidade, sem eu dúvida. casei em 2012. Eu Nossa, castei em 2012. Então, assim, o que a mulher que eu sou hoje é completamente diferente. Completamente. Isso é fato. E eu falo assim, não me arrependo. Nada é por acaso. Até porque você Eu não estaria precisava teria o ter Davi, passado. né? Eu fiquei 8 anos com ele, 5 de namoro e 3 3 casada. Me separei quando o Davi tinha 10 meses. E eu não me Acho que eu arrependo lembro de dessa nada. fase. Não me arrependo de nada, porque assim. Me transformou na mulher que eu sou hoje. A maternidade, claro, me deixou muito mais guerreira. Eu acho que eu precisei da maternidade pra mim, pra eu poder tomar determinadas atitudes. Concordo. Mas muita gente perguntava, meu pai perguntava, você vai se casar? Tem certeza que você vai ser infeliz? Não sei o quê. Várias coisas aconteceram antes do casamento. Mas o que acontece? Ele sempre foi uma pessoa que eu achava que ele me amava. Porque era só nós dois sempre. Então, assim, eu não sei se eu falei isso em outro lugar, eu acabei traindo meu ex-namorado pra ficar com ele. Com ele. Eu me apaixonei por ele. Foi uma relação que era muito intensa. E quando a gente ficou junto, namorando, ele largou tudo. Era só eu, gente. Final de semana era só a gente. Ele não tinha os amigos. Eu sempre tive as minhas amigas, que são as minhas amigas até hoje. Então, por exemplo, assim, vou ter aniversário da fulana. Vamos. Quando chegava no dia, não vou mais. Aí eu chorava, me descabelava. E você não ia? Ia. No final, mas eu queria ir com ele. Tá. Senão, né? No final, depois de ele fazer o escarcéu, chorar, implorar, aí, tá bom, vamos. Mas eu já tava atacada e então assim, eu fiz coisas que você nem imagina. De querer me jogar pra fora do carro, de avançar, de coisas assim que eu não me arrependo de falar, que Sim, é porque é também uma passou por vergonha. isso. Mas é Mas eu não me aprendizado. arrependo. Sim. Porque assim, eu sempre falo isso, eu assumo meus BOs, sabe? Eu não tenho problema de falar dos meus erros e dos meus acertos, assim, das minhas Não, e você aprende com vulnerabilidades. isso, sabe? Porque eu acho é muito difícil você viver num relacionamento tóxico. A gente não E- vê quando tá no relacionamento. né? Não, claro que. E pode demorar muitos anos. E o tóxico é tanto quanto a mulher quanto o homem, Total, tá? 100%. Por isso que, assim, eu não gosto de me fazer de pobre coitada, porque é claro que, assim, a mulher, de uma certa forma, sofre mais. Por exemplo, sobre isso, de eu me sentir Roupa. submissa, de roupa. Porque, assim, isso falando, era uma relação que eu, caraca, eu não acredito, é como se eu não acreditasse que a pessoa pensasse aquilo. Tipo, sei lá, a gente teve uma vez num casamento de uma amiga dele, que era um casamento, não era casamento normal, mas era tipo um casamento aberto com várias pessoas. De eu estar assim, parada normal, e aí do nada ele fechar a cara. E aí, tipo, querer ir embora, eu, tipo assim, aconteceu uma coisa. Aí eu já fico assim, sabe quando começa a bater quente aqui Culpa. dentro? O que eu fiz? Sim, sentimento de culpa. Você estava olhando pra outro homem, me xingava de piranha pra baixo. Tá brincando. E assim, você saber que não fez aquilo. Então, nos próximos eventos, você ficava assim, você ia pro lugar, você ficava assim, tipo, vou olhar pra baixo pra não achar que eu tô olhando pra ninguém. Então, você sem querer se molda alguma coisa, Ao é que ele bizarra. queria. Não, e assim, Bizarra. hoje eu vejo que, por exemplo, a gente precisa de espaço. Então, hoje, se eu tiver um relacionamento, eu não quero um cara que eu fique 24 horas por dia. Sim, Sabe? Tem que ter um espaço. então, eu me separei, eu tive outro relacionamento logo depois, que foi incrível pra mim, na época, né, não fiquei muito tempo, mas na época eu cheguei a postar nas minhas redes sociais, ele era do exército e tal, mas assim, como mulher foi importante, por quê? Quando eu tive o Davi, eu emagreci muito, eu fiquei anoréxica, só que não era por causa de comida não, por causa da amamentação. Em mim, tá. eu emagreci muito, então assim, eu odiava aquele corpo, porque eu era muito magra. Se eu te mostrar uma foto minha, você vai falar assim, não é você. Não lembro, sério. No clipe da Evelyn, que ela faz Tudo Vaca, eu participei, gente. Eu tenho essa Tava foto, short. perninha. Não, eu tava pesando 52. Meu Deus, quase você não podia Eu usava doar aqui, doar, 34. Então, eu chorava. E você tem quanto de altura? 1,68. Então- Meu peso normal é 61. Você não... Nossa, 10 quilos Hoje a é menos. Só que assim, eu sempre usei 38. Eu sempre ia na loja, não precisava nem experimentar. Eu ia na loja, as coisas caíam em mim. Eu chorava, porque eu odiava aquele corpo muito magro. As roupas não vestiam, eu não conseguia vestir minhas roupas antigas. E aí, quando eu conheci esse, né? Ele amava mulher magra. Ah, tá. Então você tava... E aí foi bom pra minha autoestima como mulher e na parte Tá. sexual também, onde eu pude me libertar de vários pudores que até então eu tinha com meu ex-marido, sabe? Por mais que fosse na parte sexual muito bom, eu tinha pudores em alguma coisa. Tipo, Besteiras, assim, besteiras. alguma vergonha, alguma Vergonha coisa? do meu Tá. corpo. Porque, na verdade, meu ex-marido já gostava de mulher Mais gostosa. sarada, e eu nunca Sim. fui de malhar, então eu sentia vergonha, posições, sempre neuroses.
Então, assim, eu me libertei. Olha E eu me que libertei, lindo. assim, de não ter vergonha dos meus desejos, ou de dizer o que eu quero ou deixo de querer, sabe? Maravilhoso. E é isso que eu falo, são aprendizados. Esse cara me ensinou muita coisa também, nesse sentido, assim, de eu me sentir mais... Eu me senti valorizada. Mas A mulher... minha autoestima ficou ótima. Então, assim, eu falo que Deus coloca pessoas na minha vida nas fases Certo. certas. Então, pra mim, foi boa aquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ele... Como eu já tava traumatizada, mas não traumatizada, mas eu sempre fui muito certa do que eu quero... E aí eu ficava assim, questionando sempre a Deus. Igual que eu questionei pro meu marido. Senhor, o que que eu faço? O que que é pra fazer? É pra então eu largar tudo e ser uma família? Porque como ele era do exército, ele sempre falava assim, e se eu... E eu sempre fui apegada nas coisas. Ele, e se eu tiver que me mudar para outro estado, você vai comigo? Aí eu ficava assim, Senhor, você agora tem que constituir uma família com uma pessoa que agora é legal, que me dá valor. Aí eu pensava assim, mas é isso que eu quero. Eu tenho que abdicar de outras coisas. E não. E aí eu bati de frente em várias coisas, sabe? Por exemplo, ele começou a reclamar. Apareceu o seu sutiã numa postagem, porque era o sutiã com renda. Sempre gostei de deixar à mostra. Aí eu falei assim, você pode apagar? Eu falei, não vou apagar, não. Esse do exército? É. Nossa! Porque, mas aqui o pessoal vê, aí imagina. Eu falei assim, Não mas eu não vou importa. apagar. Não vou. Então eu batia de frente. E aí ele Entendi. falava, não é porque você sofreu com o seu ex, você que sofreu comigo. Eu falei assim, tudo bem, mas eu não deixo mais de fazer nada por ninguém. Tá certíssimo. E não deixo. Mas olha que legal como você amadureceu. Muito. Entendeu? E aí você amadureceu pro Muito. seu ex também agora. E aí, eu fiquei alguns meses com ele. Aí, no final de 2016, eu reencontrei um ex-namorado meu que perdi minha virgindade com 16 anos e tal. Primeiro? Foi o primeiro, eu reencontrei com ele. Fiquei uns 2 meses ficando com ele ali direto. Que foi quando eu conheci um grupo que eu conheço até hoje, de amigos e tal. Que saiu muito. Um deles ele faz super eventos, tem casas de show e lugares lá no Rio. E aí eu pude viver o quê? A vida de solteira casada, né? Sim, Tipo, eu pude ficando- sair, chegar de madrugada, beber, curtir, zoar, mas ficando com uma única pessoa. Ao mesmo tempo, você fala assim, eu não quero essa Não vida. quero isso. Então, mas você emendou um namoro no outro. Não, na verdade, eu fiquei com esse... Eu só foram 2 pessoas que eu fiquei depois do meu casamento. Esse do exército, que foi um namoro, chegou a ser um namoro, mas ele era cansativo, ele era a mulher do relacionamento. Eu que tava A energia assim... feminina ele tinha, não? Tinha. Ô, louco. Tinha. Ele era aquele cara que queria discutir, que queria brigar. E eu, como já tinha feito isso no meu relacionamento, eu falei assim... Aí eu só falava assim, aí ele falava que eu era... Que eu só procurava, que eu não ligava pra ele. Era bem dramático. Canceriano? Drama. Canceriano. Ele não era canceriano. Mas ele tinha uma alma feminina, ele era a mulher da relação. Tipo, era um drama, aquilo dava preguiça. O meu ex também era... Eu já era mais... Eu era comecei assim. a ser mais prática, mas isso foi bom pra Sim, mim. óbvio. Foi bom. Aí eu fiquei com esse outro que... Na verdade, a gente não tinha nenhum relacionamento sério, mas foi ficando... E aí, por exemplo, aí surgiu o Daniel. Tá. Porque o Daniel eu conheci através de uma amiga, a Aline, minha melhor amiga, desde 14 anos. E ela trabalhava no mesmo lugar que o Daniel. E aí ela falava assim, porque o Daniel, ele conversando com a Aline, falava assim, eu quero encontrar alguém, eu não me apaixono por ninguém, é difícil, não sei o quê, nananana. Ela falou assim, vou te apresentar. E aí eu me lembro até hoje, como a Aline, a gente foi fazer uma corrida lá no Rio, e ela falou assim, esse meu amigo aí mostrou a foto, porque o Daniel, ele foi triatleta, ele foi campeão de triatlo do mundo, Que legal. mundial. Então, assim, ele Mundial? sempre... Mundial. Ô, louco. Ele foi campeão de triatlo. Então, assim, ele praticava esporte. Aí eu, não quero ninguém de esporte. Porque o meu ex-marido, ele era de academia. Comia batata doce, ovo Deus toda me livre, pelo hora. amor de Deus. Não bebia. Eu falo, eu gosto de comer. Eu não quero ninguém com dieta. Não quero, não combina comigo. Aí foi quando eu fiquei com esse outro, né, que reencontrei. E eu sempre fui muito certinha, assim, Então, sabe? isso que eu ia falar, você era fiel a ficante. Sempre Hoje você é fui. fiel a ficante. Hoje eu prefiro ignorar. Então, é a melhor coisa, porque eu acho que Aprendi. no mundo... Mas também quantos anos atrás? Então, o que acontece? Desde nova, confesso, eu sempre quis ser daquela que ia pra micareta e pegar geral. Eu não Sim. consigo, eu sou muito criteriosa. Eu também sou não, chata. eu também sou chata. Por exemplo, esse do exército, a primeira vez que eu saí com uma amiga nossa, a Xana, eu vi ele na fila, ele era alto, louro, de olhos claros. Cara, de cara, eu fiquei insinuando. Ele ficou a noite inteira atrás de mim. Quando ele chegou pra dançar um forró, a gente dançou. Ele falou assim, posso te dar um beijo? Eu, não. Não. Ele, então, posso ter o seu telefone? Eu falei, pode. Pegou meu telefone, não fiquei com ele. Aí ele me ligou depois, chama pra jantar. E quando eu saí do evento, eu fiquei... Tu ficou idiota. Sempre foi assim, mas alguma coisa me trava. Então, eu nunca consegui ficar. Não Olha consegui que com várias louco isso. pessoas, assim. Então, quando a Aline veio com o Daniel, eu falei assim,
Eu tô, não vou ficar lá pra ser boba, você não tem nada sério. Eu falei assim, mas eu não quero, não consigo. Eu também Me trava então, isso. foi bom, porque é uma escolha minha. Uhum. Aí depois ele morava aqui no Rio, mas também morava em Maceió. Ele foi pra Maceió, óbvio que assim, eu falei assim, gente, não dá pra ser trouxa também, ficar aqui. Mas você acha que ele ficava com outro? Ah, com certeza, Óbvio, né? fato, entendeu? Fato, Então, e foda-se. a questão de você não ficar com outros é a questão de você. Pode falar. Eu falo palavrão muito, gente. Pode falar, não tem problema. Mas a questão é você, né? Sou eu. Entendi. Não, é óbvio que Independente eu do sou outro. ciumenta, eu sou ciumenta. É. Mesmo ficante, eu sou ciumenta. Eu também sou. Mas assim, cara, não dava, né? E eu também, enfim. E aí foi quando eu resolvi dar abertura pro Daniel. E aí é como se fosse um encontro de almas. Eu falo que até hoje é isso, a gente não consegue se desvincular. Até hoje. Até hoje. Porque que acontece? O Daniel sempre foi um homem perfeito pra mim. Sério? O que é o homem perfeito pra você? De características, Cara, assim? era isso, é o companheirismo. Claro que a gente quer tudo. Eu sou aquela que na terapia eu falo, eu espero pelo príncipe encantado ainda, mas não que vendo existe. helicóptero me traga assim rosas, que seja ótimo na cama, que seja ótimo com os meus filhos, Gentil. que gentil, que seja... Não existe. Não existe. E é isso, é você entender que não existe. Isso é verdade. Então, o Daniel, pra mim, quando eu encontrei ele, a gente realmente, a princípio, ok. Cara, na primeira vez que a gente fez, em menos de um mês, e ele me pedindo pra namorar em menos de um mês. Tá brincando. Menos de um mês, porque eu tenho medo de perder essa mulher. E aí ele contou pra ele, ele me contava. Mas você fez E ele alguma tinha coisa? medo de me perder pro outro, que tinha viajado. Então, não mas- fez nada. Como assim? Você fez alguma coisa, tipo assim, por exemplo, sei lá, joguinho. Não. Nada? Nada. Você procurava ele? Procurava. Assim, a gente Olha. tinha... Ai, foi mal. Tinha Imagina. uma troca ali, sabe? O que Tá. é um joguinho? Eu falo que a gente, quando reconhece alguém, a gente nunca é 100% a gente, né? Sim. A gente tem Isso- que... Por ter exemplo, cautela. você vai chegar numa reunião de trabalho, num primeiro encontro, não vai chegar e dar um arroto, você faz educação. Você não vai chegar e colocar, sabe, tipo, bebe aí. Não, cara, você tem uma postura diferente. Sim. Então, assim, eu sigo essa postura. Depois, claro, você pega intimidade, é tudo Aí mais sim. tranquilo. Mas, assim, você normalmente se mantém a postura, sabe? Você quer mostrar o seu lado bom. Sim. Isso é normal em qualquer relacionamento. Então, com o Daniel não foi diferente, né? Só que, assim, a gente se apaixonou de um jeito que era pelo olhar. E o Daniel sempre foi muito na dele. Ele tem uma dificuldade de colocar pra fora, sabe? Isso é uma coisa que com o relacionamento a gente brigou muito e eu Ele não senti muita comunica. falta. Ele não consegue esclarecer determinadas coisas. Então, por exemplo, ele não é uma pessoa... Ele fala nas brincadeiras. Ele é muito divertido, muito brincalhão com todo O mundo. Joaquim é a cara dele, né? E a cara. Cara. E às vezes a forma dele se comunicar é meio que brincando. Entendeu? Então, assim, Entendi. quando a gente se apaixonou, a gente não falava, era pra ele olhar. Então ele me pediu pra namorar em menos de um mês, e em menos de 3 meses ele pediu pra gente morar junto. E aí eu falei assim: olha só, e o Daniel era muito racional, sabe? Que signo que ele é? Ele é de câncer, ele faz 2 dias depois de imagina mim. que intenso num nível, deve ser ascendente em câncer, Mas Vênus ele em não câncer. era assim ele nunca namorou com ninguém. E é isso, o Daniel, ele é Alma gêmea, tipo chama gêmea. Eu posso falar que é isso, a gente tem uma conexão muito grande. E eu falo que, claro, tudo que eu passei com ele não foi fácil até hoje. A gente tinha 8 anos de relacionamento. Já? 8 anos. Então, peraí, você engravidou o Joaquim quando ele tinha 4 anos de relacionamento, é isso? Sim, Caraca. 4 8 anos. Gente, faz muito tempo. Faz muito tempo, 8 anos juntos. E assim, a gente tinha os mesmos interesses, os mesmos objetivos. Foi difícil porque o Daniel era uma pessoa extremamente imatura. Então, assim, ele fala que aprendeu muito comigo, assim como eu aprendi com ele. Mas ele era imaturo, era uma pessoa que não tinha um relacionamento sério, assim, até então. Eu tinha um filho, então o que me fez muito foi ele abraçou meu filho como se fosse dele. Ai, que legal Eu isso. sou muito grata a ele por causa de toda mulher que é isso, né? Sem dúvida, amiga, porque pesa, né? E ele foi incrível, a família tô dele. emocionada. Então, até hoje, o Davi sabe, teve uma família. E quando eu conheci o Daniel, o Davi ia completar 2 anos. O Daniel sempre foi... É isso, ele amava criança, mas ele aprendeu a ser pai também. Porque é diferente, ele não é pai. Ele não era, não adianta. Não era, né? Hoje, com o Joaquim, ele é um puta pai. Ai, que legal. Ao mesmo tempo, eu falo que eu não tenho que falar assim. A gente fala, é o mínimo, né? Que todo pai deveria fazer. Sim. Por isso que eu falo assim, é óbvio que eu reconheço, mas é o mínimo. É o Eu mínimo. não tenho que dar valor a um cara que faz o mínimo. Tenho.
porque ninguém faz nada, mas eu acho que todos deveriam fazer, né? O Quando minha mínimo. mãe fala assim, ai, pelo menos o pai do Davi pega ele, eu falei, oi? É o mínimo que ele Oi? Você também Eu pega tenho que ele. agradecer? É, não, Alguém me imagina. agradece pra acordar toda vez de Não. madrugada pra dar remédio pro meu filho? Ó, Exato. agora mesmo a gente continua no carro com ele, com o meu ex-marido. É. Tipo, cara, porque eu peguei o celular do Davi que tá de castigo. Ah, coitado do cacete. Se você tá educando lá todo dia, porque quem fica todo dia sou eu, né? Óbvio que Você não, que pega de 15 em exato. 15 dias. E quando pega? Isso é verdade. Então, assim, o Não, Daniel era o que cuidava do Davi. Mas é que é um mundo muito machista ainda. É, né, não é só machista. O mundo não reconhece a Não mulher reconhece. como deveria Não, reconhecer não os reconhece. sacrifícios, sabe? Porque talvez as pessoas elas acham que, por exemplo, a mãe é obrigação fazer e ponto. Tem que fazer. Porque O isso pai, veio desde a paizão. sociedade de antes. A mulher que ficava em casa, Aham. cuidando da família, enquanto Exato, o cultura. homem é o... Que eu até entendo que sim, o homem tem que ser o provedor, até Concordo. diante da Bíblia. Mas hoje a mulher tem que sim também. Eu acho que, assim, é isso que eu tô falando, são vários conflitos de pensamentos, sabe? Uhum. Que me fizeram repensar em várias coisas também. Porque é isso. Se eu for bater de frente também o tempo inteiro, eu não vou ter ninguém. Eu concordo. Porque eu não vou ter pessoa perfeita. Não existe o príncipe do cavalo branco. Então eu preciso, às vezes, voltar e Uhum, também ser dá um aquela passo. mulher, ser carinhosa, ser aquela mulher Uhum. também que eu. Sabe? Então acho que é isso, a gente tem que avaliar também. Uhum. Mas o Daniel, pra mim, foi o cara que. É um super pai, a gente Hum. pensa as mesmas coisas, financeiramente a gente chega junto, sabe? Ele é o cara Sim. ele é o cara que me incentivou no meu trabalho. Isso é Quantas lindo. vezes eu viajava pra fora e falava assim, vai, eu me Vai. viro aqui com o Davi. E isso que eu Ah. perdi com o meu ex-marido, que, cara, eu me lembro de Beauty Fair, quando eu tava pré-parindo, já tinha parido. Cara, às vezes eu escondia, tipo, eu dava fórmula pro Davi, pra poder ter mais leite, pra poder tirar, pra poder armazenar, pra ele não reclamar que eu ia viajar, porque eu tinha que deixar leite. Meu Deus De eu do céu. voltar, teve Beauty Fair que eu me lembro como se fosse hoje. Era tipo o final de semana, eu Eu fui fui numa no primeiro sexta. encontrinho de vocês e da Evelyn na É, a gente Beach Fair. fazia encontro na Beauty Fair. Eu lembro que eu fui pra São Paulo bate e volta numa sexta. Hum. E ao invés de ficar em São Paulo, eu voltei pro Bate e Rio volta. Ah. pra ir 2 dias depois e voltar pro Rio. De eu chegar em casa cansada, ele pegar e me dar o Davi no colo assim. Você não aprende que você agora é mãe? Mas esse é o trabalho. Gente, esse E é aí o ele ir pro trabalho. banheiro se arrumar pra ir malhar. Hoje ele é um pai que o Davi ama. Ele faz Aham. pro Davi. Não tem, hoje a nossa relação é bem diferente, sabe? Eu sofri Os dois um pouco amadureceram, talvez. Acredito que ele mudou muito, mas eu Uhum. falo até hoje assim, ele briga comigo, você é rancorosa, você não vai esquecer, vai levar pro túmulo. Mas eu falo pra ele assim, Rafael, não posso falar. Não, né? Quer que corta? Quero. Por favor, Mar. Você corta essa parte? Eu falo assim, cara, Fulano. fulano, eu não sinto mais nada porque foi depois de muita terapia. Até o Joaquim tá grávido, ele ainda fazia coisas comigo, contra mim. Mas assim, me fez sofrer para um cacete. Eu falei assim, eu não tenho problema nenhum com você. Ele não superou, será? Sei, acho que ele sabia que eu era descontrolada emocionalmente. Eu sou, sempre Ah. fui. Hoje em dia eu tenho muito mais controle Controle. inibitório, eu tenho TDAH, eu tenho isso muito na terapia, eu tenho impulsividade. Então, assim, ele sabia como era. Às vezes parecia que ele queria fazer pra me provocar, como sempre, desde antes do tá. casamento. Então, ele sabia como eu ia reagir. Sempre fui atacada, né? E eu falei assim, cara, eu não tenho nada mais. Graças a Deus, não me interfere em nada. Eu desligo assim, que é? Tchau. Antigamente, qualquer coisa que ele falava me atingia. Eu ficava mal o dia inteiro. Então, eu falo pra ele, eu falei assim, hoje você não tem Não me nada, atinge. mas eu não vou esquecer. Uhum. Infelizmente, eu não vou esquecer as coisas que eu passei. Que não foram poucas, Sim. foram muitas. Não, e seu trabalho, né? Muitas. Tipo. É algo que. Cara, é seu trabalho, você não tá fazendo nada de errado, você não tá matando, você não tá. Você tá, Sim, você tá eu me trabalhando. separei, E... eu fiquei na merda. Era eu que banquei e banco até hoje meu filho. Ó, ele não paga pensão? Amiga, ele paga o Não sei se mínimo. pode. Tá. Não, mínimo, Ó, mínimo do mínimo. mínimo do mínimo, assim, não paga nem Nossa, que difícil. sei lá, o jiu-jitsu com do Davi, que seja. Meu Mas Deus. assim, eu falo, graças a Deus eu tenho dinheiro, e assim, tive uma pessoa, eu falei esses dias pra ele, eu falei assim, cara, eu tenho que dar graças a Deus ao Daniel, que foi ele que foi a pessoa que me incentivou no meu trabalho. Sem dúvida. Eu falei, cara, eu deixei de E te ir pro, apoiou. eu deixei de ir pro 1 milhão da Evelyn, que ela fez em Las Vegas, por causa do dele. marido. Ele não deixou. Ele podia ir Deixou. junto. por E que eu não- lembro que, assim, os olhos dele brilharam, sabe? Mas eu não sei se foi orgulho, ele não queria aparecer, porque ia ser gravado, era um reality também. Ele não queria aparecer, eu não fui. E o Davi era novinho, ele, eu não vou fazer o Davi passar por isso, vai estar frio, não sei o quê, eu não Você fui. não se arrepende?
Me arrependo. Muito, Falei isso né? pra ele esses dias. Falei, me arrependo muito. Me arrependo, porque assim, quando me separei, ele não via o Davi. Hoje ele vê, mas ele não via. Ele falava que. Ele morava, cara, perto de mim. Eu falo também da família dele, sabe? Que deixaram o Davi de lado também, sabe? Ele tinha outros primos que eu queria que ele convivesse. Então, assim, não foi pela minha relação, foram várias coisas. E, cara, eu fiquei com um cachorro, o Spike, que o Lembro. Daniel Bulldog, né? colocou como cachorro dele também. E o Daniel que cuidava Incrível. do Spike, sabe? Então, assim, era um bulldog enorme, eu com um bebê pequeno, tendo que levar sozinha, que eu não tinha carro, porque o carro era dele, pra veterinário, sabe? Tipo, os perrengues que eu passei de levar filho meu pra evento, porque eu não tinha com quem deixar. Mas você vê como você é uma mulher foda, Não, eu não. forte. Com Você certeza. criou o seu filho sozinha. Com certeza. Você consegue sustentar, graças a Deus, com o seu trabalho. E assim, nada é por acaso na nossa vida. Veio o Daniel pra te Veio. incentivar no seu trabalho, pra te apoiar. E com isso E você eu conseguir falo, eu se só- reestruturar. Eu só tive um outro filho, porque assim, as pessoas cobravam. Ah, você vai ter? Eu falei assim, não, é você que vai pagar, é você que vai Tá cuidar. certo. Foi planejado, Joaquim? Foi. Porque na pandemia, por incrível que pareça, né? Tipo, muitas pessoas que se separaram, foi o ano que eu fiquei mais unida do Daniel, sabe? Que foi incrível. E foi ali que eu decidi ter outro filho. Que lindo. E ele falava, o Daniel sempre teve muito medo também, porque ele falou assim: ah, eu tenho o Davi como filho. Eu falei, mas ele não é o seu filho. Uhum. E assim, por mais que ele tenha todo esse apego, ele não viveu esse momento de ver na barriga, não sei o quê, nananã. Diferente. E não é dele, né? Também, assim. Assim, eu não gosto de falar isso porque chega a ser até cruel, sabe? Hum. Mas eu tô falando na prática, assim, sabe? De Uhum. sentimento, não digo de. Porque, assim, quantas pessoas adotam, né? Não pode esse tipo de pensamento. Eu acho que quem cria é quem. Sim, eu né, concordo. quem cuida concordo. É Mas o ele pai e mãe. pode ter? Sim, ele É. podia ter. Aí a gente conversava muito, a gente tinha medo também de perder a nossa independência, porque mal bem de 15, 15 dias o pai pegava, era só eu e ele, a gente podia aproveitar esse momento. Ele tinha medo de talvez, será que eu vou conseguir fazer meus esportes? Não sei o que, na época que ele pedalava de madrugada e tal. Eu falei, cara, tudo na vida é uma questão, você vai abdicar, sabe? Mas é um sentimento único. E hoje o Joaquim é a vida dele, porque eu falo que assim, cara, o Joaquim não é meu filho. E a carinha dele, né? Incrível. Porque ele é grudado no pai desde Ai, novo. que lindo Tipo assim, ele isso. caga pra mim, ele caga pro pai. Caga quilos. Se você colocar aqui o pai e eu, ele vai correr pro pai. pai. Sempre foi. Tava ontem chorando aos prantos, queria o Queria o pai. pai. Porque minha mãe tava lá em Ai, casa. meu Deus, que Quando ele fofura. tava trabalhando, enfim. Então, assim, todo relacionamento é difícil. Assim, eu sempre falei pro Daniel que era o cara que eu queria morrer juntinho. Mas somos pessoas também. Por mais que a gente seja parecido pra caramba, que a gente cansa, dramático, não sei o que, a gente pensa diferente em algumas questões, né? Então, como é isso? O Daniel é uma pessoa que, tá casado já, e a gente não casou no papel, a gente tem o nosso contrato e tal, mas a gente não teve. Eu sou meio romântica pra algumas Eu coisas, sou ele é mais também. prático, Aham. ele não liga pra algumas coisas. Mas acho que homem em geral também, né? Alguns meus maridos eram super românticos. Romântico, é. Super, fazer surpresas horrores e tal. Mas assim, então assim, e outras coisas também, sabe? De amizade, de achar que, cara, uma relação você abdica coisa, você não pode ter tudo. E aí é isso, ele foi muito infantil, muito imaturo em muitas questões do nosso relacionamento que me fizeram, tipo, ano passado, eu cheguei a ficar separada. Você que pediu o divórcio ou não? A gente não se divorciou. Mas você... Que é isso, eu não ligo pro divórcio em relação a ele. Mas eu as duas vezes. Eu tava separada esse começo do ano, que eu não cheguei a compartilhar, mas as pessoas viram óbvio. Que ele não tava junto, Não né? tava junto. Você tava saindo. Só que assim, ano passado também. Mas esse ano foi essencial, assim, eu precisei. Tipo assim, não, chega. Chega. Olha só, você que colocou o ponto Botei. final, talvez um ponto e vírgula ali. O que acontece? Eu botei chega. Pra mim, tinha que botar chega. Eu não podia fazer igual às vezes, chega, mas. Não podia ter mais, sabe? Então, eu botei um ponto final, porque por mais que eu não quisesse aquilo e você não quer, tem coisas que chega, não dá mais pra aturar. Por mais que seja uma pessoa maravilhosa, incrível, como pessoa, como profissional, como pai, tem outras coisas que infelizmente não mudavam. Mas hoje. E aí o que acontece? Foi essencial pra mim, fiquei na merda, porque diferente de outras vezes, eu não tinha assim, eu precisei me resguardar, eu precisei me reencontrar. Me reencontrar. Como mulher, Como mulher, mãe. como pessoa, como tudo. Como pessoa, na verdade, assim, sabe? Nem como mulher, mas como pessoa. E foi bom. Aí também me vi livre e tentei, sabe, tipo, tô solteira, tô não sei o quê.
Só que aí você começa e assim, ele tentou. E eu, na época, eu não queria nem olhar voltar, pra né? cara, sabe? Não queria. Ele respeitou meu momento depois de um tempo. E aí eu refleti sobre várias questões. Dei abertura de ele se reaproximar recentemente. Porque aí você começa a refletir. Eu vi algumas mudanças nele. Que é Legal. isso, assim. Cara, eu, no meu primeiro relacionamento, né, com o meu primeiro com o pai do Davi, eu descobri uma traição dele com 3 meses. Acho que você compartilhou, Eu acho que não? eu compartilhei. O Davi tinha 3 meses, foi sem querer. Eu falo que Deus sempre coloca tudo na minha mão. Não sou eu que corro atrás, tudo eu vou fazer na minha mão. Mas há 3 meses é do 3 caramba, né? Meu Deus do meses. céu. Mas o problema era esse, eu não imaginava. Como ele era sempre aquele cara que trabalha pra casa, não sei o que, eu não imaginava. E não foi uma traição, tipo, uau. Era uma pessoa que tava ali trocando mensagens com ele, sabe? Que ele encontrava no trabalho e tal. Eu falo assim, tipo, oi. E eu tentei ainda seguir o casamento. E não deu. Só que assim, não deu também principalmente porque eu acho que quando as pessoas. Eu falo que assim, eu não julgo ninguém. Se você não passou por aquilo, você não tem o direito de julgar. Concordo. Não tem o direito de julgar. Então, assim, eu tentei, mas quando os dois não querem. Quer dizer, quando não adianta só um querer. Os dois têm que querer, os dois não têm que querer, concordo. Então, assim, ele Quando não no quer, dois não fundo, fazem. fez depois, sabe? Fez por uma semana, um mês, depois, tipo, não. Voltou. Não voltou. Digo assim. Cara, uma quebra de confiança numa relação demora a ser reconquistada, sabe? Concordo. Então, assim, não adianta você chegar em um mês, ficar na linha uma semana e achar que depois. Não, qualquer briga depois, infelizmente, não é muito fácil a pessoa falar assim: ai, se você perdoa, tem que esquecer. Cara, tudo bem, você perdoou. Perdão é uma coisa, esquecer é outra. Concordo. E você, quando as pessoas agem que você acaba se remetendo. Eu li isso uma vez, até salvei. Quando acontece qualquer quebra, não precisa ser traição, de confiança, para aquela pessoa voltar a confiar, precisa de pelo menos 1 ano a 2 anos. E aí, qualquer coisa que a outra pessoa faça, seja o que for, remete àquele lugar que você esteve no passado. Concordo. Inconscientemente. Então, não é algo que às vezes eu queira ou você queira jogar na cara, ou que você. Não! Infelizmente, a outra pessoa tem que entrar na resiliência de entender que a outra pessoa tá ali também fragilizada sobre uma coisa que você cometeu. Concordo. Entendeu? E parece que, por exemplo, se você tá confiando, aí quebra essa confiança, parece que volta a estaca zero, né? Sim, com certeza. Mas volta a estacar zero. Então, assim, é difícil. Até é difícil para ambas as pessoas. Não vou dizer que é só para um lado, para ambas. Então, assim, você também reconquistar e seguir a linha é difícil. Você ficar nessa resiliência, sabe? Você sofre, porque... Cara, eu falo, assim, eu já fui muito mentirosa quando adolescente, sabe? De, ai, pegou o batom da mãe, pegou quem me botou, não sei. Não fui eu. Coisas assim, sabe? Já tinha essa questão de mentira, tipo, já almoçou? Já, não tinha almoçado. Tinha umas coisas assim. E hoje eu não suporto mentira. Eu falo de um episódio que aconteceu na minha casa quando eu era adolescente, nova. Tava só eu, a nossa funcionária na época e minha mãe. E olha que bobagem, ela me acusou de... Tinha um cotonete na privada. Olha que coisa boba. E ela me acusou que era eu que tinha jogado, não podia jogar cotonete na privada, não sei o que. Eu falei, mãe, não fui eu. Só tá eu, você, a fulana aqui, não sei o que. Só pode ser você, não fui eu, não fui ela. Mãe, não fui eu. Eu chorava, tipo, tendo que provar a minha inocência. Mas por que minha mãe me acusou? Porque eu era mentirosa. Sim. Aquela história da piscina, do menino da piscina. Sim, tá brincando de se afogar, não sei o que. Uma hora você não acredita. Uma hora você não acredita, exatamente. E aí meu pai no telefone contou pra minha mãe que era ela, que tinha sido ele. Olha... E aí, assim, aquilo ali mexeu muito comigo. Você fala, nossa... E é o que eu falo pro meu filho, que eu falo pro... Cara, se você tem mania de mentir, quando você tá dizendo a verdade, a pessoa vai te acusar de mentirosa. Exato. Por mais que você esteja dizendo a verdade. E é horrível você ser acusado de uma coisa que você não fez. Concordo. Por mais que você esteja falando a verdade, mas você já tem um histórico. Concordo. Isso é tudo na vida, entendeu? Então, eu acredito muito em mudança. As pessoas mudam, eu concordo plenamente. Eu acho assim, caráter... Eu acho difícil de mudar. Cara, eu acabei de falar isso pro meu ex-marido. Ele falou assim, falando desse negócio do Davi, que eu tirei o celular, ele falou assim, Raquel, o Davi mentiu pra mim. Ele, Raquel, você é uma mentira. Eu falei assim, não suporto mentira. Ele, Raquel, você é uma mentirosa. Eu falei, há 10 anos você não convive comigo. Você não sabe que eu deixei de mudar. Porque é isso, existe mudança. Existe mudança. Sabe, coisas que às vezes, de repente, você não sabe admitir, você pode admitir hoje. Às vezes a gente morre de nossa língua, é isso. Claro, a gente tá numa eterna evolução. Concordo. E esse é o objetivo da vida, você evoluir. Claro que tem isso que você falou. Erros graves, né?
tem erros que, infelizmente, Não tem como você consertar. pode até se arrepender e Sim. tal, mas é difícil. Sim. Você tem que pagar pelo... Eu falo... Pelo que você fez. Falo isso pro meu filho. Falo pro Daniel. Cara, eu tenho vontade de fazer várias coisas. Por que eu não faço? Porque eu meço as consequências. Eu tô disposta a pagar as consequências. Se eu tiver, ok. Se eu não tiver, eu não faço. Se você consegue Então, bancar, eu né? sempre peço, eu meço as consequências. Eu penso nas consequências, porque existem consequências na vida. Pode acontecer como não pode. Concordo. Ah, eu posso trair? Posso. Podem descobrir? Podem. Eu vou estar bancando ali de repente a pessoa terminar comigo e eu não ter Concordo. mais ela? Sim Eu prefiro ou não não? trair. Concordo. Então, esse é o meu pensamento. Não é porque eu sou santa do paoco. É porque eu não tô disposta a bancar e, sabe, tipo, a consequência ali. Vontade? Tem. Quantas vezes eu queria pra não aguento mais, não sei o que, não. Vou fazer? Não. Não. Porque São eu não estou escolhas disposta a A bancar depois. bancar depois. Eu concordo com você. E Entendeu? hoje, como que vocês estão? O relacionamento? E é isso, a gente tá... eu falo que a gente tá ficando... tá ficando com o ex-marido. Não, Tipo sabe isso. por quê? Assim, é isso. Se eu tento hoje uma reaproximação com ele, é porque assim, o Daniel não saiu da minha vida. Ainda tem E isso. nem vai, né? Você Não, sabe. mas não. Ele não saiu da minha vida mesmo. Ele frequenta, a gente tá junto nos ambientes, aí Ai, não sei o quê. Mesmo, tipo, estando separados fisicamente. Então a gente vai junto, coisa na minha família, coisa na família dele, eu não sei o quê, sempre junto. Sempre junto. Mesmo fisicamente estando separado. E ele também precisou entender, respeitar meu tempo. Isso também eu falo, Daniel às vezes tem dificuldade de se reaproximar fisicamente, sabe? Porque ele tem medo de mim. Ele fala, eu tenho medo de você. Mas por que medo de? Porque eu sou brava. Porque eu mando na relação, porque eu sou brava. Não é. Ele até fala, isso me chateia muito, porque assim, eu tenho esse perfil meio autoritário, não tenho vergonha de falar, eu assumo, eu sou autoritária, eu sou... Só que assim, eu vou ser nervosa com você se você fizer uma coisa comigo. Eu nunca vou surtar do nada. Não Tem sempre existe um porquê. isso, sabe? Não vem com essa, eu não surto do nada. Eu tenho esse meu jeito de falar, que é um pouco... Tipo, eu e minha irmã temos esse jeito, a minha amiga Aline tem esse jeito, a gente gesticula, a gente fala, a gente muda a nossa expressão facial. E eu sou emotiva. E aí, às vezes, eu tô contando uma coisa que pra você, eu já aumento meu tom de voz, mas eu tô contando, eu tô vivendo a emoção do que eu passei. Aí fala assim, calma, fala baixo, mas eu não tô brigando com você. Tipo isso, sabe? Você gritou, você chorou, você isso, você... É porque você é expressiva, Eu né? Emoção. Eu sou muita emoção. Meu trabalho fala, você é 50% emoção e 50% razão. No meu mapa astral é muito isso, assim, sabe? Ah, você é metade? Sou metade. Ai, Exatamente 50%. Tô louco. E ela fala, é muito difícil ter isso. Por quê? Isso é maravilhoso pra mim, Eu sou muito ligada em justiça, então meus descendentes, isso aqui é tudo Libra. Eu sou uma mulher realmente de postura, de bater de frente, de correr atrás dos meus direitos, de não ter medo daquilo, de ter essa impulsividade, né? Não medir muito. E ter essa certeza em mim. Porque, assim, cara, se eu tô fazendo o que é certo e o que eu acho que é certo, não me importa, cara, eu posso morrer. É que nem eu tenho mania de me meter até nas histórias dos outros. Aí teve uma vez numa padaria. Numa padaria? Padaria. Eu tava com o Dani, tava com a avó dele, que faleceu recentemente, enfim. Cara, um cara do nada. Tinha realmente um senhor que já tinha bebido, já tava meio assim. Mas assim, o cara do nada começou a gritar com esse senhor que tinha bebido. Tipo assim, sai da frente, você tá no meio do caminho, bêbado, não sei o quê. Cara, eu olhei aqui. Aí já começa a vir uma coisa quente em mim. Aí você se interferiu. Aí ele falando, eu falei. Só que é isso, vem uma coisa dentro de mim que eu não enxergo. E o Daniel já morre de vergonha. Eu já comecei, quem tá maluco? Vai falar com ele assim? Só que eu já vou, meto o dedo, já xingo o homem. Vai se foder. E aí ele falou, eu não vou discutir com você que você é mulher, mas eu posso discutir com ele olhando pro Daniel. Eu falei, pode, por que eu sou mulher? Aí quando eu falo já de mulher, por que eu sou mulher? Vem pra cima. E eu já começo assim. Você fez assim na padaria? Falo. Amiga, você nunca me viu. E você, tipo, tá em outro em plano. Nárnia. Não vejo ninguém, ninguém tá vendo. Pois eu sou louca. Eu falo. Aí o que agora eu falei, aí o Daniel... já tem que se meter. Mas você não é, por exemplo, eu já sou de brigar chorando. Não, eu posso chorar de raiva depois. Eu não consigo, eu já... Não, eu choro de raiva depois. Você já é mais firme. Eu sou muito agressiva, assim, na minha postura. Eu posso depois, ai, o que eu fiz? Mas eu parto pra cima. Por conta da justiça. Eu parto. Só que assim, me dá mais raiva, que normalmente eu parto pra cima quando é homem. Eu quase não brigo com mulher. Mas sempre com homem eu tô indo lá bater de frente, sabe? Olha só. E aí, uma vez eu falei, aí meu pai também, e aí o Daniel falou assim, você vai um dia levar um tiro, porque você... Igual o trânsito, eu sou aquela que briga no trânsito. Sou aquela. E ele, um dia você vai levar um tiro, não sei o quê. Eu falei assim, cara,
Deus sabe o que faz. Se eu tiver que levar um tiro e morrer aquilo, é porque Deus quis. Mas eu vou lá no céu e ele vai falar assim, você fez o certo, tá tudo bem. Eu vou morrer sabendo que eu fiz o certo, sabe? Tipo, claro que eu não vou brigar Não, aleatoriamente. eu entendo, mas você é a justiça. 100%. Se você vê uma injustiça, você fica louca. Louca. E se o Daniel fala assim, não, amor, não vai. Não. Tipo, te segura. Não, ele me acalma, ele já viu situações assim, de que ele morre de vergonha, porque ele não é de escândalo, ele não gosta de gritar. O Daniel é uma pessoa super tranquila. Com meus maridos, agora meu ex-marido deixou o Davi lá, e ele vai, conversa, não sei o quê. Ele já viu os perrengues que eu já passei. Ele é muito assim, sabe? Ele é muito de boa. Ele não é uma pessoa de briga jamais. Não, são os opostos. Ele é vai. jamais. Porque jamais. eu não suporto ver gente brigar, tipo, de bater. Eu também não. Então, eu já entrei em meio, só que as pessoas, elas... não. Sai daqui, babi. Aí eu, deixa eu. Mas é, exatamente, olha só que bizarro. Eu sou assim, agressiva nesse negócio de justiça, mas eu odeio ver violência. Então, eu não suporto. Com qualquer que seja quem for errado. Por exemplo, dá exemplo, quando eu era muito nova, eu trabalhava no centro, aí tinha os assaltantes lá, aí um segurança da Petrobras na época pegou o assaltante, aí começaram a juntar e começaram a meter porrada. Até as pessoas estavam passando na rua e juntou. Cara, ele tava errado, mas vi aquilo ali. Gente, não é o certo. Me dá um embrulho no estômago, assim, não é o sabe? certo, sabe? Eu já tentei separar, por exemplo, briga de bar. Também aí já. sai daí, senão você vai tomar porrada. Tá bom, Também deixa eu já. tomar porrada, dá licença, por Também. favor. E aí, tipo assim, moça, você pode parar, por favor? Tipo, porque eu não suporto ver briga. É, porque, por exemplo, meu ex-marido, ele brigava às vezes em trânsito, meu ex-marido já era mais atacado. Tá. Eu sempre fico. É isso, tipo, quando você é alguém que é meio acima Talvez de você sempre. Eu recua. acho que é isso, recua. Pode ser. Então, quando eu vi ele sendo agressivo, ou querendo brigar por nada, só que ele brigava por nada, por ciúmes, ou sei o que, do nada, começar. Eu queria morrer. O que é isso? Não faz isso, sabe? Mas faz muito sentido que você falou isso, sabia? Porque meu pai, no trânsito, se o cara fechou ele já vai fica falando o caminho inteiro. Eu, tá bom, tudo bem, relaxa. Tipo. É, eu sou tipo, cara, a necessidade disso, quer acalmar outra pessoa. Exato, você faz Mas, por sentido exemplo, se me fecha no trânsito, Então, pô, tu tá de sacanagem, meu irmão, tu fica fez. tipo, seta é luxo, hein? Dá seta, não sei o que. É verdade, faz muito sentido o que você falou. Mas eu sempre quero acalmar o outro. Ô, amiga, vamos fazer um ping-pong aqui, que a gente Vamos, tem... que você só fala demais, né? Não, foi maravilhoso o seu podcast. Gente, eu me emocionei, quase chorei junto com você. Maravilhoso. Muita coisa pra falar. Muita coisa pra falar. E aí, o Matheus aqui, Caraca. 10 minutos pra acabar. Agora faltam uns 8, eu acho. Vamos lá, uma palavra que te define hoje. Ai, eu falo que é a verdade. A justiça, a verdade, né? Eu falo que é verdade. Que legal. Olha só como... Por isso que eu falo, como as pessoas mudam. Tipo, assim, eu não acho que caráter muda. O caráter da pessoa, sabe? Sim, que a pessoa que é ruim, nasceu ruim, vai continuar Vai ruim. continuar ruim. Amor, infelizmente, tem mudança. Exato. Cara. Mas eu acredito, por exemplo, que pessoas que... Vamos supor, pessoa que traiu. Eu acho que ela pode não trair depois. Gente, eu já fui entendeu? traída e já traía. Então, você trairia hoje? Não, Então, não exato, traria. as pessoas mudam. Por mais que outra pessoa merecesse. Uhum. E olha que as pessoas, tipo assim, eu falo que desde que eu me casei com meu ex, eu não traí. Então, eu não traí ninguém. Vontade não me faltou. Mas, vai bancar? Não vai, Não. então, né? Um medo que você superou. O medo... Não sei. O medo que eu superei... De altura, talvez. O medo de você tem Não medo vou de dizer que eu altura? superei, mas eu tenho. Tipo, também eu tinha medo morro. de avião, essas coisas de eu falo que a gente mexe a nossa mente, né? Então não penso. Se você parar pra pensar, tudo acontece. Mas hoje, pra andar de avião? Não, sou tranquila, porque hoje não, tranquilíssima. Ah, mas, tá. tipo, eu tenho muito medo de. Eu não tenho medo de ir num prédio alto, mas não me coloca na bancada. Gente, começa a suar, Eu não suporto a transpirar. altura. Então, assim, eu não gosto de estar. Por exemplo, ver aqueles vídeos de parkour no meio. Deus me livre! Eu gosto de ver, olha que loucura, eu gosto de ver, Sério? mas aquilo me causa ânsia. Olha que maluco. É igual pra mim com tubarão. Ah, eu amo tubarão. Amo! Adoro ver os vídeos de tubarão. Não, eu vejo muito filme de ataque, porque eu morro de medo. E não, eu adoro, eu vejo no Instagram direto. Brincando. Se eu visse um, eu ia morrer, mas eu amo, adoro sobre tubarão, vejo tudo sobre tubarão. Ai, que Amo, sou maluco isso, apaixonada, gente. Acho incrível, o animal Montanha-russa, incrível. você vai? Não. Ah, tá. Não. Tipo... Mas não é por causa de altura, não é por causa de medo de morrer, de brincando. cair. É porque eu odeio ter aquela sensação de queda. Eu odeio a sensação de queda. Entendi. Então, assim, até montanha-russa, quando eu vou na Disney com os meus filhos, aquelas Você foi- pequenininhas, Pelo eu amor de grito Deus. igual uma louca desvairada. Eu falo que eu fui burro de carga. Como assim? Só carregava as mochilas. Tudo. Meu ex-marido e minhas crianças iam e eu ficava lá. Porque eu não suporto também aventura de. Nossa, disso. de parar lá em cima, ficar parada. Deus ver me aquela- livre. E saber que eu vou cair. E 90 graus assim, Deus Então, me livre. Morro. já fico arrepiada. Também não. Um perrengue que virou história engraçada na internet.
Ai, gente, Tem vários? tem perrengue, não sei se tem um perrengue. Ou uma história engraçada, algo que você, tipo, você fala, nossa, aconteceu isso e, sei lá, que marcou, de repente, a sua vida. Eu sou péssima de memória pra ficar lembrando das coisas. É que eu tenho que lembrar de várias, é sempre Se assim. quiser, a gente pula, amiga. Ah, então pula pra tentar lembrar. Ó, uma frase que te representa. Uma frase que me representa é nada é por acaso. Nada por acaso. Concordo muito. Inclusive, o que a gente tava falando sobre. Eu O tenho Dan- tatuado, nada é Tem? por acaso. Ai, que tem. linda. Tudo Porque, tem um porquê nessa exato. vida. Até porque, por exemplo, o cara que se namorou do exército deu um ensinamento. Não, Daniel sempre. veio pra. Entendeu? Sempre. Assim como agora, eu precisei passar pelo que eu Aham. precisei. Isso te fala, gente, passa por sofrimentos, por dores, ou por alegrias, perdas, que a gente Total. não compreende, sabe? Concordo. Mas assim, A gente pode tudo compreender tem um futuramente. porquê. Uhum. Então eu sempre falo assim, cara, vai passar, mais pra frente eu vou entender, seja o que for. É difícil, é difícil. Eu falo que o processo é difícil, A né? gente precisa viver o Complicado. processo, né? Exatamente. E extrair daquilo ali, por mais que seja meio clichê falar isso, mas extrair daquilo ali o que a gente precisa de aprendizado, Concordo. sabe? Porque senão, por que adiantou aquilo tudo? Pra Nada, nada? concordo. É processo, a gente tem que viver o processo. Porque é com o processo que a gente aprende Com a ser mais certeza. forte, aprende Tudo, as amiga. situações. Ano passado, eu perdi minha sogra de uma forma bizarra. Então, quem me acompanha sabe Sério? sobre isso, sabe? Uma mulher com vida, uma mulher incrível. E ver essa perda onde o Daniel estava ali presente. Ele Teve viu? que carregar a mãe pro hospital. Ele viu, ele estava junto. E ela caiu, teve um acidente, e ela encontrou ela na cozinha, 3 horas da manhã. Enfim. Então, assim, é difícil porque que ele estava ali naquele momento, o que aconteceu. Enfim, a gente vê perdas. Eu voltei muito à igreja no passado, né? Eu sou católica, né? Nunca fui praticante. Uhum. Mas, enfim, o meu reencontro com Deus teve. E aí, normalmente esse reencontro, a gente tem um encontro com Deus no sofrimento. É verdade. Sempre no No sofrimento. É Ele verdade. fala isso. Né? Eu quero colher os rebanhos, né? Ou as ovelhas negras. Porque se você saiu como ovelha negra e veio até a mim, isso é uma conquista maior também, sabe? Eu poder fazer algo por você que talvez não tinha esperança, não tinha solução. Concordo. Né? E normalmente é no sofrimento que a gente tenta achar a luz, a esperança, Sim, enfim. a gente procura, né? Isso é verdade. Seu momento mais marcante como mãe? Ah, Nascimento? Não. com certeza. Nascimento deles, né? O Imagino. nascimento não tem como. O que te tira de sério nas redes sociais? Injustiça. Injustiça. Na verdade, assim, o que me tira do sério é isso, ver coisas que, cara, não. Primeiro, ser acusada de uma coisa que eu não fiz. Tá. Então, assim, as pessoas Julgam muito, né? muito, inventam muito. É verdadeira, assim, sabe? O telefone sem fio, né? Você conta uma história aqui, a outra pessoa lá na continha vai contar de outra forma. Então, assim, não vem me. Estou falando, eu não tenho problema de assumir os meus defeitos, meus erros, meus acertos, sabe? Eu banco isso. Parece até um tom meio de autoridade. O Daniel fala assim: você é soberba, você acha que você sabe tudo. Eu falei: não, cara, é isso. Talvez eu seja racional, mas nem sempre eu faço o que eu tô falando também. Mas é isso, de me acusarem assim, porque a Raquel falou ou fez isso. Aí eu já vou lá debater. Porque se não for verdade, você vai debater. Seja o que for. Ou que eu fiz uma coisa que eu não fiz, ou que eu não fiz no que eu fiz. Tipo isso, Tá, sabe? Eu não injustiça. concordo. Tá. Concordo com você. Um produto de beleza que você não vive sem. Ai, gente, que difícil. Corretivo, blush, rímel. Hoje é difícil. Eu gosto de rímel. Eu gosto de Mais que rímel. se você tivesse que passar. Eu não ligo pra corretivo Jura? tanto. O meu é corretivo. Ou eu normalmente, se eu tivesse que assim, uma maquiagem super ultra básica pra sair da padaria. Primeiro, uma correção na minha sobrancelha, que eu tô deixando ela crescer. Eu passo um rímel, um blushzinho. Tá ótima. Tá ótimo. Então são 2, né? Tipo. Acho que o blush que passa na boca, blush. passa aqui, passa Acabou. Passa em tudo. Um sonho que você ainda quer realizar. Cara, engraçado, eu nunca tive isso de sonho. Quando perguntam assim, você tem um sonho? Eu acho que meu maior sonho era aquele que eu queria construir meu apartamento, do jeito que eu queria, decorado, né? Então, quando eu conquistei isso... Então, assim, eu falo que não é o que eu tenho que realizar, mas eu quero a felicidade dos meus filhos. Eu acho que esse é o meu maior sonho. É poder educar ele, por mais que hoje isso, eles estejam lá, você é chata, você é isso, não sei o quê. Tô nem aí, desde que eu acho que estou fazendo certo, porque eu acredito que eu quero construir homens de caráter, de índole, educados. Eu sei que é difícil, porque às vezes a gente não consegue o que a gente quer, até porque é muito questão de personalidade, né? Educação com 2 filhos, às vezes, são bem diferentes. Mas eu só quero que eles sejam homens íntegros no futuro. Assim. Concordo plenamente. É um sonho, concordo.
Algo que você diria pra Raca de 10 anos atrás? Você é foda. Ótimo. Ai, que lindo. E eu concordo. Mulher forte, foda, por tudo que você passou e por tudo que você passa. Porque eu acho assim, não é fácil você criar um filho sozinha. Hoje, tem o meu ex-marido, tem as minhas, né, as minhas rixas, mas ele é um bom pai. Entende? Então ele tá lá, eu não tive a experiência de, tipo, criar Sim. os meus filhos sozinha financeiramente e ainda, cara, o tempo inteiro full time comigo. Sim. Eu acho que eu ia pirar. Eu falo assim, foi o que eu te falei, eu não sou eu sou mulher, eu vou defender mulher, não. Eu defendo o que é justo. Eu acho até bato de frente com algumas pessoas por isso. Assim como eu sei que tem muita mulher que não deve ser chamada de mãe. Então, assim, é aquilo, eu não quero passar pano pra ninguém, eu passo pano pro quem que faz o certo, sabe? Então, assim, e eu sei reconhecer, tipo, eu não quero ser injusta hoje, chegar assim e falar do meu ex-marido, não. Ele errou, e hoje ele é ótimo. No que ele, é isso que eu falo, as pessoas entregam o que é possível pra elas, eu aprendi isso hoje. Concordo. Às vezes o que eu posso entregar pra você é o meu pouco, mas pra você, de repente, ser muito. Concordo. Então, eu tenho que entender que as pessoas têm criações diferentes, vivências diferentes, ensinamentos diferentes durante a adolescência, famílias diferentes. E isso tudo interfere no que ela vai ser no futuro. Então, hoje, depois de muita cabeça, muita terapia, muito amadurecimento, eu enxergo que, caraca, não é sobre mim, tipo assim, sobre eu. Sobre ele, sabe? E tá tudo bem, porque é isso. Eu falo assim, cara... É isso. Você paga pensão? Deixa que eu peço Deus me dá trabalho, se tiver que Amém, ótimo, Senhor. sobre isso. Amém, Senhor. Se faz... Então, assim, eu não gosto de julgar ninguém, mesmo que o que errou, sabe? Então, sobre a paternidade e a maternidade, eu gostaria, porque eu falo quando eu venho assim pra falar dele, eu não vou falar dele, mas eu quero falar sobre as outras mulheres. É como se eu estivesse olhando as outras mulheres que passam sofrem por isso. tanto, que passam por coisas bizarras. Ai, tem um filho com autismo, aí o pai abandona, já tem outra família que é incrível com outro filho novo, e que esqueceu. Sabia, mãe? Que mãe faria isso? A grande... Tem mãe que faz? Tem. Mas a grande maioria... Concordo. A grande maioria... Vou dar desculpa, mas eu vou falar nome sempre que eu não suporto. Concordo. Tal da Bia Miranda, tipo, uma bebê recém-nascida, não sei o quê. Mas quantos homens não fazem o que ela fez? Que ela... Eu vi uns... Não, mas enfim, a história longa, internet, sabe? Mas tô dizendo só assim, comparando bem grotesca. Porque assim, a bebê recém-nascida tá na UTI lá, e ela vivendo, saindo, curtindo, bebendo, não sei o quê. Tudo bem. É até cruel falar assim, caraca, olha o que você tá fazendo com a sua filha, mas quantos homens não fazem isso? Né? Milhares. Mas é isso, a mulher sempre vai ser a mãe foda. Não, e assim, a mulher sempre vai ser a mãe foda e a mulher sempre vai ser a julgada. Sim, vai Porque sempre ser julgada. A população não vai julgar o pai. Sim, mas eu tô te falando, a grande maioria, não generalizando que tem sua exceção, a grande maioria sofre. Então, a gente tá falando aqui em estatísticas. Então, a grande maioria de mulheres são sozinhas com a sua maternidade, os homens que abandonam, como se fosse um lixo, sabe? Cagam em, sabe? Então, eu penso na grande maioria, mas tem as suas exceções. E que é isso, também não podem ser julgadas, né? Tipo... A gente não pode julgar, mas a gente julga. A gente julga, sem querer julgar, julgando. Fazer o quê? A gente julga. Amiga, obrigada, eu amei sua participação. Não, tá maravilhoso, gente. Se pudesse falar. Sei. Adorei, porque, tipo assim, você falou tudo da sua vida. Eu nem li o que o chat me mandou, porque foi muito gostoso, assim, a desenvoltura e as suas emoções. Você me passou muita coisa, assim. Obrigada, Obrigada amiga. por estar aqui comigo, viu? Prazer enorme. Qual que é o seu Instagram? Fala aqui pra câmera. Raca com K, Minelli com 2 L's e I. Isso mesmo, obrigada, viu? Gente, espero também que vocês tenham gostado. Altas emoções. Vamos enxugar as lágrimas. E é isso, até o próximo episódio. Beijo, tchau.